Discussão ainda sobre protocolo inferior, hoje a gente vai entrar já na parte clínica e de protocolo de execução e de sequência cirúrgica, tal. A parte mais teórica a gente já falou no nosso último encontro, então vamos terminar de discutir alguns aspectos do planejamento e depois a gente vai entrar na parte da sequência cirúrgica e da execução dos casos propriamente dito, né? Então, uma discussão grande que existe é com relação com quantos implantes a gente são necessários para reabilitar um protocolo inferior, né? Um paciente edêncio na mandíbula. Historicamente, esses casos eles eram feitos com 6 implantes, né? E a lógica para isso era o seguinte: como não se sabia quantos implantes suportariam essa prótese fixa, então a lógica era: a gente vai colocar o maior número de implantes que couberem entre os forames mentuais, né? Então é sempre na região anterior da mandíbula, com uma distância de centro a centro de pelo menos 7 milímetros, né? Essa distância de 7 milímetros era recomendada porque era a distância necessária para que se pudessem utilizar os componentes de moldagem, principalmente, né? Então, o maior número de implantes possíveis entre os forames mentuais, de maneira que você tivesse uma distância mínima de 7 milímetros de centro a centro, né? E isso gerava, após o último implante, claro que esse último implante ele não vai coincidir com o final da prótese. E aí vem um conceito que é importante para vocês, que é tanto utilizado na prótese parcial como na prótese total, que é o conceito de cantilever, né? Que é tudo que tiver de prótese após o último implante ou após o último apoio, ele é chamado de cantilever, né? Então, mais ou menos, esse último implante, ele estando para anterior dos forames, esses últimos implantes estando para anterior do forame mentual, dos forames mentuais, eles devem estar localizados mais ou menos na região a depender da anatomia do paciente, no primeiro premolar ou entre o primeiro e o segundo premolar, mais ou menos, né? Em alguns casos, até em segundo premolar, mas aí depende da anatomia do arco do paciente. E essas próteses de protocolo, essa reabilitação, ela geralmente, né, ela é feita até primeiro molar, né? Então, esse é outro detalhe que é importante a gente conversar com o paciente, né? Porque às vezes existe uma expectativa de reabilitação até o segundo molar, terceiro molar ninguém discute, né? Mas para que exista um equilíbrio entre o braço de resistência e o braço de potência, esse tipo de reabilitação é até o primeiro molar. Então, necessariamente, essas próteses tipo protocolo inferior, elas sempre vão ter um cantilever. Sempre vai ter uma área da prótese que vai estar em suspenso, né? Que é justamente essa área essas áreas que ficam após os últimos implantes. Beleza? Pedrão, Nayara vai fazer uma pergunta que eu ia te fazer aí. Pois não, no chat, é? Ela Deixa vai eu te fazer. perguntar, aquela regra que, eu não sei se foi você ou foi Marcílio que falou com a gente, que entre um implante e outro era de 3 milímetros e um implante e um dente era de 1,5 milímetro. Sim. E aí agora você está falando de 7 milímetros. Porque, na verdade, essa regra, ela é entre um implante e outro. De centro a centro, isso aí você tem que contar o tamanho do implante. Entendeu? Aqui, ó, por exemplo, daqui até aqui, entre implantes, 3 milímetros. Mas se você for contar de centro a centro,
aumenta isso, vai para 7 milímetros, porque você tem o tamanho do implante também. Como assim, de centro a centro? Não estou entendendo, não. Do centro do implante, que é onde vai ser feita a perfuração, ao centro da outra perfuração. Ah, tá, entendi. Entendeu? Tem Não é 7 entre centímetros os do implantes, centro. é do centro ao centro. Então, por isso essa diferença. Entendi. E essa regra dos 7 milímetros, ou dos 3 milímetros, ela vale principalmente para implantes tipo hexágono externo, porque eles têm uma plataforma de 4.1, né? Então, vamos lá. Se essa plataforma do implante regular tem 4.1, de um lado você vai, do centro até um lado você vai ter 2, do centro você vai ter 2, 4, com 3, 7. Aí dá onde vem os 7 milímetros. Mas, por exemplo, se você tiver um implante menor do que 4.1, por exemplo, um implante Conimorse, que a gente trabalha muito hoje em dia, o carro-chefe ele tem 3,5. Então, essa distância ela já não é de 7. Você já pode ter uma distância menor de centro a centro, né? Mas essa regrinha dos 3 milímetros entre os implantes, ela é válida, né? Agora, reforçando aqui, mas o protocolo em si é estabelecido que até 6 implantes é mais do que o suficiente para fazer o protocolo inferior, né? A gente vai evoluir essa discussão agora, mas inicialmente aqueles casos lá do protocolo do trabalho clássico do Brandemark, todos os casos eram feitos basicamente com 6 implantes. Eventualmente, se o paciente tivesse uma mandíbula muito pequena, 5. Mas o padrão era 6 porque era o máximo que se conseguia. Beleza. E aí, uma das teorias que embasavam essa recomendação era justamente uma teoria que vem da prótese, em que você consegue, através dos pilares, estabelecer um polígono que vai equilibrar as forças dentro desse conjunto. Então, dentro dessa recomendação do número de implantes, a gente tem que ter uma distribuição geométrica desses implantes que determinem um equilíbrio dessas cargas, né? Então, aí com 6 implantes. A coisa foi evoluindo e aí cada vez mais se teve confiança na osseointegração e na longevidade desses implantes submetidos à carga. E aí veio o questionamento, poxa, se com 6 implantes, será que com 5 implantes a gente não vai conseguir esse mesmo equilíbrio de forças? E aí iniciou-se o planejamento com 5 implantes para a reabilitação da mandíbula edêntua, né? Eu comecei a trabalhar a atuar na área de implantes, fiz o meu primeiro curso em 99, né? Já em 99, a recomendação, o padrão ouro era trabalhar com 5 implantes, né? Então, 6 implantes, vamos botar lá no início da década de 80, né? Pegou todo o trabalho base do grupo do professor Brandemark, mas já no final da década de 80, início da década de 90, começou-se a trabalhar com 5 implantes. E aí verificou-se que esses 5 implantes, eles também eram capazes, né, de suportar esse tipo de prótese. Então, o padrão ouro para a reabilitação da mandíbula edêntula passou a ser 5 implantes, né? E aí a coisa foi caminhando mais ainda e chegamos no estágio atual da reabilitação da mandíbula edêntula para uma prótese fixa, né? Então, hoje, nós temos como referência para a reabilitação da mandíbula a instalação de 4 implantes na região anterior da mandíbula. Então, esse é o padrão que a gente utiliza hoje, né? 4 implantes entre os forames mentuais, eles suportam a longo prazo essa carga desse tipo de reabilitação, né? Sem nenhum prejuízo, nem sem nenhum tipo de sobrecarga, sem nenhum tipo de fragilidade para a reabilitação protética. Então, hoje, quando a gente pensa em reabilitar uma mandíbula edêntula, o planejamento é com 4 implantes, né? Seria mais ou menos esse tipo de conformação, né? Sempre buscando
2 implantes próximos aos foras ventuais e 2 implantes mais na região anterior. Com esse espaço que a gente passou a ter, deixou de existir aquela preocupação com a distância entre os implantes, né? Porque começou a sobrar espaço nessa região anterior da mandíbula. Então, quando a gente faz um caso como esse de protocolo inferior, não existe a necessidade de a gente ficar medindo para ver se esse espaço mínimo de 7 milímetros, se ele está sendo respeitado, porque se a gente distribuir esses implantes, 2 a posterior e 2 na região anterior, certamente essas distâncias estarão garantidas. Quando vocês começarem a dar uma olhada nos livros e ver palestras, artigos, tal, vocês vão ver algumas recomendações para quando da utilização de 4 implantes, haver uma inclinação para a distal dos implantes posteriores, né? E isso aqui se justifica o argumento para a realização dessa técnica é a diminuição do braço de alavanca justamente naquela região do cantilever. Então, o cantilever é justamente essa área que fica em suspenso, em balanço, após o apoio do último implante. Então, quando as pessoas recomendam que haja uma inclinação dos implantes distais, é para que haja uma diminuição da extensão, ou seja, do tamanho desse cantilever, certo? De maneira prática, essa aqui a gente recomenda que essa não seja uma preocupação para nosso dia a dia clínico. Também já está definido que, se os implantes forem colocados paralelos, esse cantilever ele não é prejudicial à longevidade dos casos. Então, se colocar os implantes paralelos não prejudica nem sobrecarrega os implantes, não tem por que a gente dificultar um pouco a técnica para poder distalizar esses implantes. Então, seria mais ou menos a situação, né? A justificativa seria você distalizar a eminência do último parafuso para diminuir o braço de alavanca. Aí colocaria inclinado. Inclinado. Isso aí então, também aumentaria a força, a incidência da força fora do longo eixo desse implante, não prejudicaria? Mas assim, como esses implantes, para esse tipo de reabilitação, como essa prótese, ela é uma peça única, né? Então você tem uma estrutura metálica que une esses implantes, então teoricamente eles trabalham em conjunto, né? Então essa força ela é dissipada entre os 4 implantes, então não gera esse tipo de problema. Então durante a cirurgia, quando essa técnica ela é aplicada, o que a gente vê é isso aqui, uma distalização dos implantes posteriores, né? Olha lá, então a distalização dos implantes posteriores, com a justificativa, mais uma vez, da diminuição do cantilever. Olha lá. Por que eu falo para vocês que não é necessário fazer isso em todos os casos? Porque isso aqui, em muitas situações, gera uma dificuldade técnica, né? Não é tão simples você conseguir essa inclinação. Não é nada de outro mundo, mas gera um detalhe técnico a mais. É muito mais simples você fazer os implantes paralelos e ter uma referência mais precisa dessas angulações, colocando eles paralelos, do que você inclinar. E sempre que a gente tenta fazer essa inclinação, existe muitas vezes uma tendência para que a gente incline para a distal e também, em algumas situações, existe uma tendência de vestibularização dessas perfurações. Então, aumenta a dificuldade técnica da cirurgia, né? Se além de inclinar para a distal, a gente também vestibularize, em muitas situações você vai ter que lançar mão de um pilar angulado para corrigir
essa vestibularização. Então, assim, você gera uma dificuldade técnica que, na grande maioria dos casos, não vai gerar um benefício direto para a reabilitação. Por isso que a gente recomenda que os implantes sejam colocados paralelos entre si. Então, quando vocês ouvirem falar sobre essa inclinação para distal, a argumentação é justamente essa. Aí você fala, poxa, Pedro, tem algum caso que vale a pena você inclinar esses implantes distais? Tem. Essa inclinação, ela seria interessante a depender de alguma variação anatômica do paciente, né? O caso mais clássico, isso pode acontecer, é quando o paciente apresenta uma anteriorização muito grande da eminência dos forames ventuais. Por exemplo, os forames ventuais estão tão para anterior que eles podem estar localizados até da região de canino. Aí, se você colocar seus implantes paralelos, aí sim, seu último implante vai sair na região do canino, o braço de alavanca, o cantilever vai ser muito extenso. Beleza. Aí você inclina seus implantes posteriores para diminuir esse cantilever. Mas isso é uma variação anatômica. Então, a conversa é a seguinte. Nosso padrão é colocar os implantes paralelos, a não ser que você tenha alguma variação anatômica que os forames ventuais estejam muito anteriorizados, que aí justifique você distalizar os seus implantes posteriores, né? Mas lembrando sempre que o cuidado para quando a gente distalizar esses implantes, para que a gente não vestibularize as nossas perfurações. Então, seria mais ou menos essa situação. Olha lá, esse pilar como está bem inclinado, bem deitado, né? Então, realmente, ó, ele diminui o cantilever, mas gera uma dificuldade técnica, né? Olha lá, esses implantes aqui, nesse mesmo caso aí, não seria distalizando, não possível chegou na região de pensar, molar. nesse caso, não seria possível pensar colocar um depois do forame? Então, assim, o padrão é a gente não trabalhar depois do forame, né? O padrão é a reabilitação, o protocolo inferior ser resolvido com os implantes entre os forames ventuais. Caso você tenha disponibilidade, principalmente óssea, você poderia trabalhar com o implante após o forame. E aí você pode, inclusive, eliminar o cantilever, né? Se você tiver o osso na região de primeiro molar, você praticamente vai eliminar o cantilever. Não tem problema, pode ser feito. Mas o mais comum é que a gente que os pacientes apresentem uma atrofia, principalmente em espessura na região posterior da mandíbula, né? E como a gente tem uma limitação na altura devido à presença do alveolar inferior, então não é tão comum que a gente faça essa colocação de implantes após os forames ventuais. Cantilever é o que mesmo? Nai, vamos lá aqui, ó. Cantilever, querida, é isso aqui. É uma ponte sem pilar. Desculpa, é que me deu um branco aqui. Você falou, me deu um branco e depois voltei. Essa imagem aqui é boa. Cantilever é isso aqui, ó. Vamos imaginar que esse verde é a prótese do paciente. O que você tem de prótese após o último implante, esse braço de alavanca aqui é o cantilever. O que você tem de suspenso é o cantilever. É como eu falei para vocês. Tanto pode nos implantes, não é isso? Oi? O que não é sustentado no implante, o pós-prótese. Isso. O que você tem de prótese após o implante, né? Esse conceito, como eu falei para vocês, ele é aplicado numa reabilitação total como essa, mas também tem casos de editulismo parcial que a gente trabalha com cantilever, né? Então, você pode fazer uma prótese parcial com 2 elementos e uma extensão e um braço de alavanca, tanto para mesial, você pode ter um cantilever para mesial ou para distal, né? Então, essa é uma discussão que a gente vai ter quando for
quando for conversar sobre edentulose parcial, mas é uma possibilidade terapêutica você fazer uma prótese parcial também com cantilever, né? Uma situação que pode ser feita muitas vezes, ó, por exemplo, você tem a ausência de um lateral e de um central. Às vezes, a depender do espaço mesodistal que você tenha, ao invés de colocar 2 implantes e correr o risco que esses implantes fiquem muito próximos, uma possibilidade terapêutica é você colocar um implante e resolver, e sobre esse implante, 2 coroas. Então, vai ser um implante... com uma posição diferente, né? Esse implante. Tipo assim, não em cada posição. Tipo assim, do central e do lateral. Seria mais localizado no meio para centralizar a força, não? Não. Não? Essa possibilidade existe. Mas, por exemplo, numa área estética, se você fizer isso, certamente você vai ter que trabalhar com uma prótese dentro do gengival, porque você não vai ter papila. Ah, é é. isso? E você colocar no meio. Então, por exemplo, se a gente for pensar na área na maxila, a gente sempre busca trabalhar com próteses dentais para ficar esteticamente mais bonito, tal. Então, pensando nessa possibilidade, teria que ser o implante ou na maioria das vezes o implante no central e com cantilever no lateral. Outra possibilidade, canino lateral, você colocaria o implante no canino e o lateral em cantilever. É uma possibilidade terapêutica também, principalmente quando a gente tem um espaço mesodistal limitado, porque 2 implantes muito próximos é uma situação também que não é favorável, principalmente do ponto de vista estético. Essa situação que você falou, Nai, ela é muito comum, por exemplo, na região de incisivos inferiores, porque você tem um espaço mesodistal muito pequeno e você colocando um implante no centro, você faz uma prótese que ela vai ser dentro do gengival, mas que vai reabilitar. Mas aí, nesse caso, praticamente não tem cantilever, porque vai ficar no meio da prótese. O implante vai ficar no meio e, basicamente, você vai ter 2 coroas saindo desse implante. Certo? Então, cantilever é um detalhe importante nessa nossa discussão. Então, é isso. A gente só tem que se preocupar com essa distalização dos implantes posteriores, caso a iminência dos implantes distais esteja muito para anterior, praticamente na região de canino. Professor. Aí você já pensa em distalizar. Fala, Julião. Então, se fosse, vamos supor, inferior de os 4 incisivos, né, a ausência, aí você pode fazer 2 implantes e colocar os 4 dentes, né? Isso. Aí já existem algumas possibilidades de reabilitação, né? 4 incisivos inferiores. Dificilmente a gente vai conseguir fazer 4 implantes com as papilas, com aquele arco, o arco, o tecido gengival em forma de arco, com a estética perfeita, né? Dificilmente isso a gente consegue fazer uma reabilitação como essa. Então, se a prótese vai ser dentro gengival, se a estética gengival vai ser dada pela prótese, não tem por que você colocar muitos implantes. A quantidade de implantes vai ser só necessária e suficiente para suportar a prótese, né? Então, faltando os 4 incisivos, você coloca 2 implantes. E aí, a posição desses implantes, ela pode ser determinada pela disponibilidade óssea. Você pode colocar 2 implantes nas extremidades, você pode colocar 2 implantes intercalados com um cantilever para um lado, um cantilever para o outro, e até 2 implantes no centro com 2 cantilevers para distal. Isso deixa de ter importância porque a estética vai ser dada pela prótese, né? Então, não tem esse problema. Então, assim, nosso padrão são 4 implantes. Poxa, tem alguma situação ou existe alguma indicação para que a gente trabalhe com 5 implantes, né? 6 implantes já virou histórico. Não tem mais por que a gente planejar e discutir um protocolo inferior com 6 implantes. Em que situações a gente poderia fazer 5 implantes? Uma das situações é quando a anatomia do arco do paciente
faz com que esses implantes eles fiquem muito alinhados. E aí vai depender da forma do arco do paciente, né? Então, se a gente tiver os implantes muito alinhados, o braço de alavanca ele tende a ser maior, né? Porque você vai ter um braço de resistência menor. Então, teoricamente, pode ser uma situação que a gente trabalhe com 6 implantes, né? Ou com 5 implantes, desculpem. Então, se a gente tem um arco convencional, o 5º implante deixa de ser necessário. 4 implantes é o suficiente, né? Se ele for um pouco mais tendendo para o quadrado, ainda assim os 4 implantes resolvem. Mas se você tiver um arco realmente quadrado, eventualmente você pode fazer a opção por 5 implantes. E aqui eu coloquei algumas das, assim, o raciocínio que a gente pode levar em consideração para, de repente, eleger a instalação de 5 implantes atualmente. Não vai ser apenas um fator, né? A gente tem que levar em consideração e analisar uma série de fatores, né? Como eu mostrei para vocês, a forma do arco é importante, né? Se a gente tiver um arco muito quadrado, que os implantes vão ficar praticamente alinhados, é uma possibilidade de a gente pensar em 5 implantes, né? Outro detalhe que a gente tem que levar em consideração é o tipo de arco antagonista, e porque isso está relacionado muito à força que essa prótese vai receber, que essa reabilitação vai receber. Quando a gente tem um paciente que no arco superior tem ou dentes ou próteses fixas, essas próteses vão fazer muito mais força do que se o paciente tiver uma prótese total. Então, a gente tem que levar isso em consideração. O padrão facial e muscular do paciente, né? A compleição física do paciente, né? Se for que uma paciente, uma senhorinha que você vê que é delicada, que não faz tanta força, é um tipo de análise. Pô, se você tem aquele paciente forte, né, que tem aquele maceta que fica pulsando, sabe que aquele cabra vai fazer uma força muito grande. Então, é outro fator que a gente pode levar em consideração. Padrão oclusal também está associado ao tipo de antagonista, né? De repente, se o paciente tem algum tipo de parafunção, bruxismo, isso aí tem que levar em consideração também. E a qualidade óssea também pode ser importante, né? Naquelas imagens que eu mostrei para vocês algumas vezes da densidade óssea, imagine que um paciente que tem um osso tipo 1 vai ter uma determinada área de contato entre o osso e o implante, né? Que vai ser muito menor num paciente que tem um osso com a densidade mais baixa. Um osso tipo 3, tipo 4, você vai ter muito menos trabéculas ósseas em contato com o implante, né? E, consequentemente, menos trabéculas ósseas vão suportar aquela carga. Então, teoricamente, se o paciente tem uma qualidade óssea menor, ele vai ter uma menor área de contato do osso com cada implante e pode ser uma justificativa para você utilizar mais implantes, né? E isso tem uma influência, como a gente já discutiu, na estabilidade dos implantes, né? Aquela discussão toda das fresagens e tal. Então, disso aqui a gente pode tirar o quê? Nosso padrão é 4 implantes, o padrão é esse, e nós vamos avaliar todos esses fatores para determinar se existe a necessidade de algum paciente receber 5 implantes, né? Hoje é cada vez mais raro que a gente trabalhe com 5 implantes, mas eventualmente um paciente que reúna todas essas características e tal, a gente pode fazer os 5 implantes. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Eu ouvi um barulho. Eu que voltei. Oi? Nayara tinha caído aqui. Ah, voltou. Então é isso aí. 4 implantes é o padrão, eventualmente os 5 implantes. O padrão que a literatura recomenda é a gente trabalhar com implantes de plataforma regular, né? Que ainda são aqueles implantes de 3,75, né? E a recomendação é que a gente tenha um comprimento mínimo de 10 milímetros, né? Isso é o padrão,
né? Claro que, eventualmente, a gente pode trabalhar com implantes mais estreitos. Recentemente, eu fiz um caso que ainda não está ainda nem inseri na aula, mas eu fiz um caso que a paciente tinha uma mandíbula com a espessura bem fininha, e a gente trabalhou com implantes Cone-Morse de 3,5, e mesmo assim no limite, né? Então, eventualmente, a depender da condição anatômica do paciente, a gente pode trabalhar com implantes com um diâmetro um pouco menor, né? E, eventualmente, também, a depender da anatomia, a gente pode trabalhar com implantes mais curtos. Certo, mas 90% dos casos é isso aí? Ou... Isso, de 90 para lá, né? Porque anatomicamente é uma região muito favorável, como a gente mostrou para vocês anteriormente. Mesmo nos casos com um nível de atrofia óssea alveolar muito grande, a gente consegue trabalhar com implantes de plataforma regular e com comprimento de 10 milímetros para cima, né? Lembre que eu falei também, nesses casos mais extremos, a gente consegue fazer a bicorticalização. Vocês podem aproveitar toda a altura óssea disponível. Você pode travar o ápice do implante na base da mandíbula do paciente. Então, geralmente, na maioria dos casos, a gente consegue trabalhar com implantes acima dos 10 milímetros, tá bom? Mas não que não seja possível fazer nossos casos com implantes menores que esses. Isso aí é importante. E se tem uma situação clínica que até hoje a gente fica muito confortável em trabalhar com implante de hexágono externo, é a reabilitação da mandíbula edêntula. Então, a princípio, ainda, o padrão para a reabilitação da mandíbula edêntula seriam os implantes de hexágono externo, plataforma regular. Aquele basicão que eu conversei com vocês. Então, essa é uma situação clínica clara que a gente pode trabalhar de maneira tranquila com os implantes HE. A estabilidade primária é tudo aquilo que a gente vem conversando, aquela parte mais básica, né? A gente trabalhando com esses implantes HE cilíndricos, que são aqueles mais simples de todos. A gente consegue fazer aquele jogo de fresas, a gente consegue trabalhar bem com os nossos kits cirúrgicos, adequando a sequência de fresagem à qualidade, à densidade do tecido ósseo. Então, com isso, praticamente, a gente consegue obter o torque de inserção, que seria a estabilidade primária acima dos 35 newtons e, consequentemente, lançar a mão da carga imediata, né? Lembre que eu falei para vocês, protocolo inferior, o padrão é carga imediata, né? A opção de tratamento, a gente sempre busca essa carga imediata. Eventualmente, que basicamente são aqueles 3% que eu mostrei lá do livro do Misch, em que a densidade realmente é muito ruim, a gente não consegue fazer essa carga imediata. E aí vem um detalhe que eu também já citei para vocês, mas vale a pena a gente reforçar, que está relacionado com a forma do implante, né? Hoje existe uma tendência que a gente trabalha com os implantes cônicos. Assim, que é a empresa que vocês que dá suporte para o curso da gente, eles têm uma linha de implantes cônicos, que é a linha Strong, a linha SW, né? E que, e o detalhe do implante cônico é que existe a forma da fresa, ela é muito similar à forma do implante, né? Então, aquela subinstrumentação, ela é mais crítica, né? Então, a gente não tem muitas possibilidades de fazer o jogo com as fresas para aumentar o travamento, né? E isso é um relato clínico que eu falo para vocês, que eu pude observar, inclusive, no curso da BO aí de Conquista, né? A gente começou a trabalhar como um padrão com esse kit SW, porque ele tem a facilidade de você, com o mesmo kit, você fazer tanto HE como Cone-Morse, mas sempre com os implantes cônicos. E eu vi que, em alguns casos,
principalmente quando a gente está começando a pegar mão, a pegar traqueio cirúrgico, essa instrumentação ela se torna um pouco mais difícil, né? Então, a gente teve alguns casos pontuais que eu acredito, eu não posso afirmar com certeza, mas eu acredito que se fossem feitos com implante cilíndrico, a gente conseguiria o travamento para carga imediata. Mas como foram feitos com implante, os implantes não travaram para carga imediata. Professor, o que você está dizendo é que depende muito da instrumentação, ou seja, não fez uma boa instrumentação, você não consegue a carga, não tem como recuperar. É isso? Exatamente. E outro detalhe, somado a isso, Daniel, o raciocínio é esse. Se você não instrumentar corretamente, você corre o risco de não ter o travamento para carga imediata. E somado a isso, você tem uma dificuldade, principalmente atrelada à experiência do cirurgião, no manuseio do implante cônico. O implante cônico ele exige um pouco mais de destreza na fresagem para que esse travamento seja obtido, né? Então, como eu falei para vocês, alguns casos lá na BO, que foram feitos com implantes com a sequência cônica, alguns casos pontuais, os implantes não travaram, e eu acredito que se tivessem sido feitos com implante cilíndrico, a gente teria uma possibilidade maior de travamento. Tá bom? Então, eu particularmente, nesses casos de carga imediata, ou na mandíbula dentro, eu trabalho com o implante mais simples de todos. HE, cilíndrico, e dessa maneira eu tenho obtido um índice de carga imediata de praticamente 100%. Né? Muito raramente a gente não consegue esse travamento fazendo aquele jogo das fresas, deixando de utilizar algumas fresas e otimizando a estabilidade dos implantes. Então, aquilo que a gente conversou, né, que as fresas utilizadas elas têm que respeitar a característica do tecido ósseo. Essa é uma premissa que eu venho discutindo com vocês desde o início. E a gente tem que ter isso sempre em mente. E nos implantes cilíndricos, isso é mais simples da gente raciocinar de acordo com essa recomendação. Pronto. Dito isso, vamos para a sequência do planejamento para chegar no momento da cirurgia, né? O paciente que chega para a gente para ser reabilitado com um protocolo inferior, ele não é porque ele é dentro da mandíbula que ele já pode ser submetido à cirurgia. Não. Antes de ir para a cirurgia, nós temos que restabelecer um padrão oclusal satisfatório para esse paciente, né? Então, apesar da gente saber que a condição óssea ela é, na grande maioria das vezes, muito favorável, nós precisamos criar os parâmetros para poder orientar a cirurgia de maneira correta. Então, praticamente, a grande maioria dos casos, a maioria desses casos, antes de partir para fazer as cirurgias de protocolo inferior, nós temos que fazer a reabilitação protética desses casos, né? E isso passa pela confecção de uma prótese total convencional, seguindo todos os parâmetros e critérios para que essa prótese seja satisfatória, né? Então, esse é um dilema que faz parte do dia a dia. Poxa, o paciente já tem uma prótese, e aí, pode aproveitar? Não pode aproveitar essa prótese? Ah, mas não vai trocar depois mesmo? Mas o importante é que essa prótese nos dê referências confiáveis e corretas para que os implantes sejam posicionados também de maneira ideal, né? Isso aqui, aí, assim, isso aqui leva um tempo para ser feito, né? Você sabe que para fazer uma prótese total, como seguindo todos os padrões, são necessárias várias sessões. E aí, no curso da gente, a gente tem deixado muito a critério dos alunos, né? Tem gente que não faz no dia a dia prótese total, que de repente é interessante fazer 1 ou 2 pacientes e pegar essa sequência toda para revisar, para ver como é, tal. Outras vezes, até para adiantar um pouco dos casos, a gente recomenda que o paciente faça a prótese fora da BO, né, de um modo para o outro, às vezes ele consegue fazer,
e venha para nós já com a reabilitação pronta, né? Agora, a questão é o seguinte, precisa haver um critério na recomendação de onde esse paciente vai fazer uma prótese. Não pode ser aquela prótese tipo moldou, instalou no outro dia. Né? Não pode ser aquela prótese que o cara vai na feira, prova, essa aqui tá boa, deu, calçou, pode sair usando. Não. Sempre que a gente indica para ser feita fora da BO, a gente corre o risco dessa prótese não vir com todos os padrões que a gente acha interessante e simplesmente ela não poder ser aproveitada, tá bom? Mas o importante é que vocês saibam que a gente precisa estabelecer os critérios para poder chegar e poder, a partir daí, dar sequência nos guias e chegar no momento da cirurgia. Então, tem toda aquela sequência de prótese total convencional para que a gente chegue numa referência correta e possa fazer a confecção dos guias cirúrgicos, né? Os guias cirúrgicos eles são utilizados para todos os tipos de cirurgia que a gente vai fazer. Unitário, para parcial e também para edentulismo total, tanto na maxila como na mandíbula, né? No caso do edentulismo total, tanto da maxila como da mandíbula, o guia cirúrgico ele é a duplicação da prótese que a paciente tem, né? Então, essa duplicação, que é justamente essa prótese em acrílico, né, transparente, ela pode ser feita no ambulatório, no consultório, né? Ou pode ser mandada para ser realizada, para ser confeccionada no laboratório, né? Então, o paciente, essa prótese, se a gente está confeccionando, na finalização, ela já vem duplicada, né? Ou se o paciente já tem a prótese, o paciente tem que ir no laboratório para poder o protético fazer essa duplicação, né? Então, essa prótese, esse guia é a duplicação da prótese total do paciente. Aqui tem um detalhe que é interessante que a gente faça, claro que para os pacientes é dentro dos totais, que seria o registro da oclusão, né, dessa prótese, né? Então, a gente pega o acrílico, coloca em 3 pontos e pede o paciente ocluir. Por que isso aqui é importante? Porque depois que a gente abre o retalho, descola o tecido e descola o tecido, a colocação desse guia na posição ideal, ela deixa de ser tão simples, porque a gente perde o suporte do tecido gengival do paciente, da mucosa do paciente. Então, durante a cirurgia, para que a gente tenha certeza que o guia está em posição, a gente pede o paciente ocluir, e aí a gente vai ter a certeza que esse guia está posicionado de maneira correta, né? Então, sempre que vocês tiverem o paciente dentro, claro que tem que ser dentro, a gente recomenda fazer esse registro antes da cirurgia, para que a gente possa ter essa referência durante o procedimento cirúrgico. Olha lá. Então, o guia, ele vem, né? Assim, outro detalhe. Esse guia, ele vem do laboratório, ele pode vir do laboratório assim, ó, exatamente a reprodução da prótese, né? A depender da sua relação com o protético, como é que esteja a interação do trabalho entre vocês dois, esse guia ele já pode vir aberto, né? Porque a gente tem que fazer um desgaste aqui na face lingual desse guia, para que justamente a gente tenha acesso à região aonde vão ser instalados os implantes, né? Então, esse guia ele já pode vir aberto do laboratório ou ele pode vir fechado, né? Para que a gente faça isso no consultório. Aí vai de acordo com a recomendação de cada um, né? E existe assim diversas maneiras de fazer esse desgaste. Nesse aqui anterior, vou mostrar para vocês. Nesse aqui anterior, além de fazer o desgaste, ó, de toda a parte lingual, foi recomendado fazer uma abertura na região anterior também, né? A justificativa para quem pede para fazer essa abertura é que para que haja um acesso
para irrigação, né? Eu, particularmente, não acho muito interessante a realização dessa abertura, porque eu acho que fragiliza muito o guia. E a maioria dessas perfurações a gente não faz com guia em posição. O guia, nesse tipo de situação específica, a gente utiliza mais para conferir a posição das perfurações, né? Então, eu particularmente gosto de que seja removida só a face lingual do guia cirúrgico, né? E aí a orientação é a seguinte: essa é a remoção dessa face da região mesial do primeiro molar de um lado até a região mesial do outro molar, respeitando sempre a incisal dos dentes. Tá bom? Então, se vocês forem conversar com o laboratório, a recomendação é essa: tira toda essa flange lingual, remove toda a fase lingual, mas sempre lembrando de respeitar a incisal dos dentes. Por quê? Porque aqui é o stop, né? Aqui é a nossa, até onde quer que nossos implantes cheguem. Se a gente invadir a incisal, consequentemente, a gente vai ter que trabalhar com um pilar angulado para corrigir a posição desses implantes, tá bom? Então, da mesial de um molar a mesial do outro, respeitando sempre a face lingual ou a face incisal dos dentes. Olha lá. A tomografia computadorizada na mandíbula, ela não é, vamos dizer assim, indicada em todos os casos, né? A gente recomenda a realização de uma tomografia sempre que exista alguma indicação que o nível de atrofia óssea desse paciente é muito elevado, né? Mas, na maioria dos casos, para a mandíbula, não é necessário a realização de uma tomografia. A maioria das mandíbulas edêntulas, a gente reabilita, a gente planeja a cirurgia apenas com a panorâmica, tá bom? Esse guiazinho aqui, ó, ele está no livro do professor Luciano Castellucci, que é daqui da Bel de Salvador, e, na verdade, isso aqui já mostra um planejamento onde foram posicionados os tubinhos metálicos, né? E foi realizada uma tomografia, olha lá, com os tubinhos em posição, para mostrar essa relação entre a posição planejada e o tecido ósseo. Mas, como eu falei para vocês, na mandíbula, atualmente, não existe a necessidade desse tipo de planejamento, basta que a gente remova, nem posicionar tubinho, nem nada disso. Basicamente, é remover toda essa flange e para que a gente fique com a maior liberdade até para posicionar nossos implantes, né? Eu coloquei mais para que, se vocês virem em alguma situação esse tipo de planejamento, vocês saberem do que se trata. Então, não existe essa necessidade, a não ser que a gente parta para outro tipo de planejamento, que já não seria a cirurgia convencional, mas seria aquela cirurgia guiada por computador, a cirurgia até sem retalho, que no caso da mandíbula edêntula não é muito comum que a gente planeje dessa maneira. Olha lá, esse tipo de guia. Não existe essa necessidade a princípio. Então vamos lá, vamos detalhar agora o passo a passo cirúrgico, né? Então, a paciente, esse caso aqui é um caso que eu sempre mostro, gosto muito desse caso, porque foi o primeiro caso que a gente fez logo quando estava retornando do mestrado. Esse caso já tem mais de 15 anos que a gente fez esse caso. Foi um caso que eu fiz a cirurgia e Duda fez a prótese, então o caso que eu gosto muito é o caso de Dona Maria José, né? Que ela apresentava, ó, uma situação bem característica, né, desse tipo de paciente, né? Paciente que tem o edentulismo total na mandíbula, né? Tinha esse dentezinho de estimação aqui, mas apresentava, ó, um nível de atrofia muito grande na maxila, uma maxila extremamente atrófica, projeção alveolar, ó, dos 2 seios maxilares,
reabsorção severa da maxila anterior, né? E uma mandíbula que a gente vê uma qualidade, que a gente vê uma disponibilidade óssea bastante favorável, né? Então, esse aqui é nosso dia a dia da mandíbula edêntula. Na maioria dos casos, o paciente apresenta uma grande disponibilidade óssea na mandíbula, né? E apesar da maxila estar tão atrófica e a mandíbula ainda com a condição óssea favorável, a queixa da paciente era a prótese inferior, né? Que é outro dado que está presente na clínica, né? As queixas, quando o paciente tem endodontose na maxila e na mandíbula, as principais queixas estão relacionadas com a prótese total inferior, né? Então vejam que, a princípio, avaliando a panorâmica, a condição óssea é muito favorável para a gente trabalhar. E aí, nosso guiazinho sendo adaptado, aquilo que eu falei para vocês. E aí a gente parte para a cirurgia, né? Falando um pouco da anestesia para esses casos, eu tenho como anestésico de primeira escolha para cirurgia de implantes a mepivaccaína, né? Eu trabalho muito com a MEP. Para casos mais extensos, casos mas até que seriam um pouco mais invasivos, que a cirurgia vai demorar um pouco mais, eu trabalho também com a bupivacaína, com anestésico que tem uma duração maior. Então, basicamente, MEP e BUP, né? Se a gente for pensar nesses casos de protocolo inferior e que a gente planeja, na maioria das vezes, implante e a carga imediata, então o procedimento todo ele vai ser um procedimento mais longo. A cirurgia em si poderia ser resolvida com a mepivaccaína, mas devido à continuidade do procedimento com a reabilitação protética, a opção por bupivacaína pode ser interessante porque vai dar um conforto, vai dar uma longevidade maior dessa anestesia do paciente, né? Então, eu trabalho basicamente com alveolar, a anestesia bilateral, né? Trabalho também com a infiltração nos forâneos ventuais, na região anterior e na região da incisão. Então, a cirurgia dessa, a gente começa basicamente com cinco tubetes anestésicos, né? Trabalha com 5 tubetes, você consegue anestesiar e com folga para o paciente não estar interrompendo a cirurgia, para se queixando de desconforto, né? E é outro detalhe que eu acho que é bastante importante, né? A gente fazer uma técnica anestésica eficiente para não estar parando o procedimento com queixa de paciente. A reanestesia é sempre menos eficiente do que você fazer um bloqueio que já garanta uma cirurgia tranquila, né? Então, eu gosto realmente de anestesiar bem meus pacientes para que a gente não tenha que estar interrompendo a cirurgia e estar tendo que reanestesiar esse paciente. A incisão para essa cirurgia e faça a perfuração, né? Dessa maneira, você tem uma posição mais ou menos equidistante dos implantes, né? E aí, lembrando mais uma vez a vocês que a gente sempre faz essas perfurações na sequência. Você não faz uma perfuração inteira com toda a sequência de fresa para depois fazer a outra completa, a outra... Não. Você sempre utiliza a fresa na sequência, né? Então, faz a lança nos 4. Olha lá. Depois da lança, naquela sequência que a gente conversou anteriormente, vem a fresa, a broca de 2 milímetros. Então, fizemos a marcação com a lança e aí a gente vem na sequência, ó, e vai fazendo as marcações com a broca de 2 milímetros. Nesse caso, a gente utilizou a marcação de 13, né? O implante de 13 milímetros. Então, a gente sempre vai fazendo essas marcações de maneira sequencial. Sempre que vocês forem fazer um caso como esse de múltiplos implantes, a gente sempre faz uma marcação
utilizando como referência a marcação anterior. Então, você faz a primeira marcação, coloca o pino guia. A segunda perfuração, você já vai realizar utilizando a referência da inclinação e enfim, do posicionamento do implante anterior. E aí você vai fazendo sempre nessa sequência, para que a gente obtenha um paralelismo o mais próximo de um padrão que seja considerado o ideal. Então, a gente coloca os pinos guias, e aí, durante o procedimento, sempre posicionando o guia cirúrgico para ver se está de acordo com o que foi planejado. E aqui, lembrando mais uma vez, a sequência da perfuração. Vai utilizar o implante 13, nunca perfura 13 na primeira vez. Perfura 10, perfura 8,5, bota o pino guia, confere o posicionamento de acordo com o guia e aí faz a sequência de perfuração. Para saber a distância do implante, é com a reguinha, né? A distância aqui, ao comprimento? Ah. Aí você vai olhar pela marcação da fresa, Nai. Tá vendo? Tá. As fresas têm essas marcações. Aí você, de acordo com o que você planejou, você vai aprofundar a sua broca até a marcação que você planejou. É tipo indo isso, então, né? Lembra um pouco, né? Mas a gente tem que estar ligado nas inclinações, em tudo, e enquanto você aprofundou sua broca. Né? Cada marcação dessa corresponde ao comprimento do implante. Né? Então, por exemplo, 13 é o final dessa marquinha mais grossa. Aí, como eu falei, na primeira perfuração que a gente fizer, vai sempre antes de 13, coloca o pino guia, confere, depois termina de aprofundar, se tiver de acordo. Se tiver que corrigir, você já muda a posição e depois aprofunda até o quanto foi planejado. Então, na broca de 2, a gente já vai até o comprimento total do nosso implante. Já vai, se for 13, já tem que ir até 13. Olha lá. Confere a posição. Dentro daquela sequência que a gente conversou, a broca seguinte é a piloto. A broca piloto tem a característica de não cortar no ápice, né? Esse ápice dela tem justamente os 2 milímetros e só começa a cortar a partir desse degrauzinho. Então, ela aumenta a perfuração de 2 para 3 milímetros, que é justamente a broca seguinte. E aqui, mostrando sempre a gente utilizar as perfurações anteriores para orientar o nosso paralelismo. Então, você coloca o pino guia e vai mudando esse pino guia à medida que você vai passando à frente as perfurações. Com isso, você consegue ter uma orientação boa durante o transcirúrgico. Esses pinos guias tem quantos no kit? Oi? Os guias tem quantos no kit? Varia um pouco de empresa para empresa. Geralmente, tem pelo menos 4. Né? Geralmente tem pelo menos 4, né? E aí, nos casos, por exemplo, de maxila, que muitas vezes a gente trabalha com 6 implantes, ou vocês adicionam ao kit, ou tem que ter mais de um kit. Mas geralmente vem 4 pinos guias nos guias cirúrgicos, né? Ou nos kits cirúrgicos. Beleza. E aí, dentro daquela sequência que a gente conversou para o implante hexágono externo de plataforma regular cilíndrico, essa aí, na maioria dos casos, é a última broca. Então, seria lança, 2, piloto, 3. 3 acabou. Depois dessa é implante. Né? Eventualmente, pode ser 2,15, 2,85 ou 3,15, a depender da densidade óssea. Aquilo que a gente conversou. Né? Mas o fato é, depois dessa fresa, não tem mais como corrigir posição. Então, por isso, a gente tem que estar com a referência muito definida para poder fazer a fresagem exatamente como a gente imagina a direção da nossa perfuração. Né? Depois dessa fresagem com a broca de 3 milímetros, irrigando. Paula tá falando para irrigar aqui, viu, meu povo? Paulinha!
Pois é, irrigação aqui não precisa nem falar que é o tempo todo, velho. Irrigação, você nem pensa em tocar uma broca dessa sem irrigação. É irrigação o tempo todo. E aí, depois de utilizar essa fresa, essa broca, que pode ser tanto a de 2, como eu falei, 2,75, de 3 e 3,15. Padrão é de 3. Depois de utilizar essa fresa de 3 milímetros, não tem mais o que fazer. A direção da nossa perfuração já foi definida, né? A gente até pode, colocar o pino-guia. Lembra que eu falei para vocês que o pino-guia, ele tem de um lado, ele tem um diâmetro de 2, e no outro lado, ele tem uma porção mais grossa que justamente corresponde aos 3 milímetros. Então, a gente pode conferir a posição dos implantes colocando essa parte de 3 milímetros nos alvéolos artificiais. Mas só por desencargo de consciência, porque não tem mais como mudar. Se a posição não está correta, não tem como você voltar com a fresa de 3 e tentar corrigir. Por quê? Porque senão você vai estar instrumentando demais o seu alvéolo e certamente você vai perder a estabilidade do seu implante, porque vai ficar mais folgado. E após isso, a gente já teria aqui para vocês verem como essa cirurgia ela pode ter variações durante todo o procedimento. Aqui mostrando, esse caso foi no curso de atualização aqui de Salvador. Vejam aqui a irrigação, aqui no caso feita com o próprio contraângulo, aquilo que eu falei para vocês. Pode ser feita a irrigação direto com o motor? Pode. Todos os motores têm aquela bombinha, mas a irrigação tem que estar assim, Vejam que o motor está acionado, que o soro está vindo exatamente onde a broca está trabalhando. Beleza. E aí a gente sempre buscar essa referência do implante anterior. Então, aqui mostrando, aqui já foi passado o início da fresa de 2 e sendo feita a perfuração com a broca de 2 milímetros, pela imagem dá para perceber que é a broca de 2, tendo como referência a perfuração anterior. Então, na fresa de 2, tudo beleza. Aqui mostrando a relação com o guia cirúrgico, tudo ok. Vejam esse guia cirúrgico aqui como está diferente daquele anterior, porque esse guia cirúrgico ele foi feito no ambulatório, com a resina autopolimerizável, né? Então, ele sempre fica com bolhas, não fica transparente que nem aquele outro que é feito no laboratório, que é termo. Dá para servir como referência? Dá. Não fica tão bonito, mas serve, né? E vejam que a posição está de acordo com o que estava planejado. E durante quando o aluno foi fazer a perfuração com a broca de 3 milímetros, vejam que houve uma vestibularização dessa broca. Então, dá para perceber, paralelismo total, mas dá para perceber que essa perfuração ela está vestibularizada, né? Esse caso, ele foi um caso lá da atualização aqui de Salvador, e o curso ele acontecia sábado pela manhã, não, sábado o dia todo. De manhã era cirurgia, de tarde era prótese. Os implantes travaram, mas a gente não tinha estoque de componente, né? E aí só tinha o pilar reto. E o que aconteceu foi isso, A prótese foi capturada, porque foi uma carga imediata, mas não tinha um pilar angulado para corrigir a posição desse implante, para jogar ele para lingual. Então, a eminência do parafuso saiu na vestibular, né? Então, como isso aqui é uma prótese provisória, essa prótese foi capturada dessa forma, e no momento da confecção da prótese final, foi esse componente que ele estava reto, ele foi substituído por um componente angulado, onde houve a correção da posição desse implante. Entendeu? Então, assim, não gera nenhum tipo de problema impossível de ser corrigido. Não, só gera, assim, o que acontece é uma dificuldade a mais, você tem que ter esse componente angulado para corrigir a posição desse implante. Tá certo? Por isso que sempre é bom a gente estar atento em todos os momentos da cirurgia, né? Para que a gente tenha garantido essa posição dos implantes. Professor? Oi? Recapitula aí. Na primeira aponta a lança, né? Depois a de 2 milímetros. Aí faz só uma perfuração de 10 milímetros, mais ou menos. Isso. Aí vai depender do comprimento do seu implante. Sim. Depende do comprimento do implante. Olha lá.
lança, faz as marcações, rompe a cortical. 2, num primeiro momento, você vai trabalhar com a marcação menor do que você planejou, para que você tenha a possibilidade de conferir as inclinações e a posição dos implantes. Beleza? Conferiu, deu tudo certinho, você volta com a broca de 2 e vai até a profundidade que você planejou. Então, com a broca de 2, você tem que ir até o comprimento que você planejou, total do implante. Depois da de 2, a broca piloto, que é aquela de transição que eu falei para vocês, que vai aumentar a perfuração inicial de 2 para 3 milímetros. Vai trabalhar basicamente na cortical, um pouco a mais. E na sequência, a última fresa, que seria a broca de 3 milímetros. Né? Como a gente busca aquela otimização do travamento dos implantes, na maioria desses casos, a gente não trabalha com Cauter nem com Cauter Sync, que é aquela broca que prepara a plataforma do implante. A gente não trabalha. E também, na maioria das vezes, a gente não trabalha com o macho de rosca, porque a gente quer que esse implante entre bem travado. Né? Eventualmente, se o osso estiver muito resistente, a gente, depois dessa broca de 3 milímetros, a gente ainda pode passar o macho de rosca. Mas não é o convencional, vamos dizer assim. Aí mostrando o detalhamento do descuido que teve na inclinação. E aí, depois disso, é inserir os implantes. Né? A inserção dos implantes. Nesse momento de inserção, não tem, assim, em função da característica do tecido ósseo, dificilmente a gente vai conseguir alterar a posição do implante durante a inserção. Né? Então, se a perfuração foi feita na posição incorreta, ele vai ser inserido até o final dessa posição, não tem como mudar. Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, uma maxila posterior, que o osso esteja com a densidade muito baixa, eventualmente você consegue fazer pequenas alterações na posição, principalmente se esse tecido ósseo não foi fresado até o final, como eu falei para vocês. Né? Lembre que na maxila posterior ou um osso com baixa densidade, você não usa toda a sequência de fresas. Então, muitas vezes, você pode inserir no seu implante e, de repente, direcionando ele. Mas, no caso da mandíbula edêntula, na maioria dos casos, essa densidade ela é mais elevada, a gente não consegue alterar a posição do nosso implante. Então, o que foi feito, a gente simplesmente vai seguir o que já foi feito. Certo? Aqui mostrando um caso mais antigo com o montador e aqui como a gente trabalha hoje em dia, né? Que é com a chavinha direto no centro do implante, sem montador. Mas os dois casos são de hexágono externo. Ô Pedro, nesse caso inferior ali, dá para ver que foi extraído os dentes, né? E foi colocado. A gente consegue fazer a prótese imediata com carga imediata nesse caso? Porque parece que tem uns defeitinhos ósseos, né, ao lado do implante. Isso. A carga imediata era sempre em função do travamento, né? Então, desde que a gente consiga o travamento, aquele nível acima de 35 newtons, a gente consegue, tá indicado a fazer a carga imediata, né? E esses defeitos, né, gerados provavelmente por lesão ou por raízes muito volumosas, tal, muitas vezes a gente preenche e faz um enxerto e preenche esses defeitos, né? Muitas vezes até, na maioria desses casos, com osso coletado do próprio paciente. Da regularização, né? No caso aqui, vocês vão ver daqui a pouco, que sempre, como eu falei para vocês, a gente começa com o alveolótomo, né, com a goiva, e esse osso que a gente está tirando com a goiva, a gente coleta, reserva ele numa cubinha com soro e muitas vezes utiliza para preencher esses defeitos. Mas isso aí daqui a pouco a gente vai ver. Uma cirurgia de implante? Oi? Com quanto tempo dura uma cirurgia de implante? A gente fazendo? Nesses casos? Depois que tiver todo mundo com a mão afiada, Nai, isso aí vai para 1 hora, 1 hora e pouquinho.
Pois é, mas Marcílio falou que para a gente reaproveitar o osso do paciente, tem um tempo, não é isso? Que eu acho que foi até Rodrigo, não foi, Digo? Você que perguntou para Marcílio, eu acho, que tinha um tempo de uso. Não teve Eu perguntei do BIOS, quanto tempo que eu podia separar ele para colocar, mas o tecido ósseo ele falou que era 15 minutos. Pois é, como é que eu... Tá entendendo, né? Se é uma hora, no caso a gente, no consultório, ou na clínica aí, é uma hora. Se a gente precisar reaproveitar, não vai ter como. Na hora que furar, já coloca. Não, nesse caso aí, né, principalmente porque, assim, primeiro você vai ter um tecido vivo, você vai conservar ele, ele não vai ficar desidratando em cima da bancada, ele vai ficar numa cuba com soro estéreo, né? E mesmo que ele perca um pouco da propriedade dele, principalmente sua característica osteogênica, porque um dos principais... Um material, ele pode ser... Ele pode fazer a osteocondução. BIOS? Tem a ver com esses conceitos? Não. Não sei se eu falei com você sobre isso. Mas, basicamente, osteocondução, osteoindução, osteogênese. A gente tem esses três princípios. Osteocondução é quando o material ele fornece uma matriz para o crescimento ósseo. Então, você vai fornecer um arcabouço para a estrutura óssea, para permitir que haja um crescimento ósseo. Osteocondução. Osteoindução é quando você tem principalmente alguma proteína nesse biomaterial que vai induzir a diferenciação celular para produzir osso, né? E o principal material que promove essa osteoindução é uma proteína que chama BMP, proteína óssea morfogenética, que está presente no tecido ósseo, inclusive. Né? Quando essa proteína já foi isolada, e uma das características que essa proteína tem é de gerar o tecido, de produzir o tecido ósseo, por exemplo, em sítios ectópicos. Por exemplo, se você pegar a BMP e colocar no tecido muscular, ele vai induzir a produção óssea. Então, é um material osteoindutor, que também está presente no osso. E osteogênese é a produção, essa capacidade de produzir o tecido ósseo, né? Então, o material autógeno do próprio paciente tem essas três características: osteoindução, osteocondução e osteogênese. No caso que a gente está citando, Nai, de você remover o osso do paciente, acondicionar no soro e voltar para fazer o enxerto, mesmo que no decorrer desse tempo ele perca alguma dessas características, ainda assim, no mínimo, a osteocondução vai estar presente, né? Então, mesmo que ele perca a maioria das suas características osteoindutoras e condutoras, apenas a osteocondução, que é servir como um arcabouço, vai estar presente. E a maioria dos biomateriais, como por exemplo o BIOS, ele é só osteocondutor. Então, no mínimo, o arcabouço você vai conseguir manter. E vai servir para originar e permitir essa neoformação óssea nessa área. Tá bom? Então, quando a gente coletar esse ossinho, não é para deixar em cima da bancada, mas sim sempre acondicionado, que vai ser, no mínimo, a mesma coisa de você abrir um BIOS e colocar na região. No mínimo. Entendi. Não tem a mesma propriedade, mas não pode ser utilizado. Isso, pode perder algumas das propriedades, mas vai servir perfeitamente para a gente. Então, olha lá, colocação dos implantes. E aí, teoricamente, após isso, posiciona os pilares e o paciente vai para a sutura e o paciente vai para a prótese. Né? Aqui é mostrando exatamente a coincidência que houve, que o planejamento foi seguido, né? Mostrando assim o paciente com o guia cirúrgico em posição, com os indicadores de posição, tudo certinho. Olha lá. Pilares posicionados. E aqui vem um detalhe que os protesistas gostam bastante da gente posicionar. Após a colocação dos implantes, ainda com campo aberto, a gente faz a seleção, posicionamento
e dá o torque nesses componentes de prótese, né? Com isso, a gente tem a certeza da adaptação desses pilares, ó. A gente tem a certeza da adaptação dos pilares, né? Então, posiciona, dá o torque, coloca os protetores de pilar e faz a sutura. Então, a partir daqui, o paciente já vai entrar na fase protética dessa reabilitação. Só passando rapidinho aqui para vocês terem noção. Então, essa é a sequência para a instalação de 4 implantes. Tá bom? Essa referência que a gente vai seguir. Para 5 implantes, a sequência é mais ou menos a mesma, né? Sempre a gente vai iniciar pelos posteriores, com isso a gente vai ter o limite posterior da nossa reabilitação. Depois da marcação dos implantes posteriores, a gente faz uma marcação na linha média. Aquela marcaçãozinha que eu falei para vocês também, que eu uso para 4 implantes. Mas aqui não vai ser apenas uma marcação de referência, vai ser uma perfuração mesmo. Então, 2 posteriores, 1 na linha média. E aí você vem, divide o espaço, posiciona outro, divide o espaço, posiciona outro. Então, a sequência para 5 implantes é praticamente a mesma, sendo que esse da linha média, ao invés de ser só uma referência, você vai fazer uma perfuração mesmo. Certo? Não tem muita diferença. E já com 6 implantes, que na verdade é só a título de curiosidade, a gente não faz mais 6 implantes. Basicamente, começa sempre pelos posteriores e aí você vai dividindo os espaços de maneira a conseguir, no mínimo, aqueles 7 milímetros, né? E, antigamente, os kits ainda vinham, ó, com instrumental, que era justamente esse aqui, ó, para criar uma referência desses 7 milímetros. Então, você vinha fazer uma perfuração e ia marcando com o fundo da sonda para poder ter esses 7 milímetros. Mas isso aí não tem mais importância para a gente, porque 6 implantes já virou histórico. Não tem mais por que a gente planejar reabilitação da mandíbula dentro com 6 implantes. Independente do tipo de prótese que vai ser feita, de cerâmica ou de resina acrílica. Qualquer uma. Qualquer tipo de protocolo inferior, a gente se trabalha com uns 4 implantes hoje em dia. Na maioria dos casos, eventualmente, um ou outro, a gente ainda trabalha com 5. E só para a gente finalizar, vamos passar 2 casinhos aqui sobre essa questão de extrações com implantes. Ô, Pedro, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho antes. Fala, Rodrigão. Aí você vai fazer o protocolo. Aí um paciente vai lá, ele tem uma quantidade generosa de tecido ósseo atrás do forame mentoniano. Certo. Vamos supor. E, ao meu ver, aí eu vou dar minha visão de quando eu trabalhei com prótese. Eu sempre acho que se você colocar um pilar posterior também, você aumenta a distribuição de força. Teoricamente, você aumenta a resistência dessa prótese. Isso. Tá? Você elimina o cantilever. Eliminando o cantilever no caso. Eu manteria os 4 pilares anteriores ou isso também me possibilitaria, de repente, diminuir para 3 pilares, por exemplo? Não, aí você poderia diminuir. Aí você poderia... É a mesma lógica que é utilizada na prótese, né? Na prótese, teoricamente, você pode fazer uma reabilitação total, tendo 2 molares e 2 caninos, né? Sim. Então, a lógica é mais ou menos essa. O que eu digo que isso não é tão comum, Rodrigo, da gente utilizar implantes na região posterior, é justamente pela característica óssea. Sim. Né? Porque eu falei assim porque eu imaginei um caso de um paciente que tenha perdido dente recente ou por algum outro problema, mas é mais em título de curiosidade mesmo. Isso. Mas é justamente isso. Mas, por exemplo, é muito comum o paciente ter uma atrofia na região posterior de mandíbula. Sim. Quando ele tem, e até quando ele tem altura óssea, muitas vezes ele perde espessura óssea. Então, como a gente trabalha de uma maneira simples e descomplicada na região anterior da mandíbula, é como a gente tem, como se recomenda resolver, na maioria das vezes, esses casos, né? Então,
o padrão seria a gente trabalhar com implantes na região anterior. De repente, não vale uma situação hipotética, né? Não vale a pena você trabalhar com implantes mais curtos na região posterior só para eliminar o cantilever. Porque você colocar 4 implantes mais longos e trabalhar só na região anterior. Né? Beleza. Outra discussão que também aí já é um pouco de polêmica é que algumas pessoas, algumas pessoas da prótese falam que não é muito interessante você ir para trabalhar com implantes muito posteriores devido à deflexão da mandíbula, né? Porque existe uma linha que diz que à medida que você abre e fecha a mandíbula, ela tem uma certa movimentação. E na medida que você coloca os implantes posteriores, é como se você travasse esse mecanismo da deflexão da mandíbula. Essa é outra justificativa para você não trabalhar com implantes muito na parte posterior nesses casos. Porque aí você está ali, porque como é uma peça única, metálica, você travaria esse movimento de deflexão da mandíbula. Então, é esse outro argumento que também é utilizado nesses casos. Beleza. Ô, Pedro. Oi? Nessa tua experiência, a gente fala muito em cantilever, mas já houve alguma fratura de prótese quando o cantilever ele ficou um pouco maior ou você não tem histórico de fratura? Porque não havendo esse histórico de fratura, a gente pode esquecer completamente essa questão do posterior por conta dessa segurança, né? Dentro do que eu tenho visto e tenho lido e tenho acompanhado os casos, Jolie, o problema maior não seria nem a fratura da prótese, né? Porque a gente tendo uma altura, aquela altura do desgaste que permita a realização de uma barra consistente, você não tem esse risco de fratura. O problema maior seria uma sobrecarga nos componentes e que muitas vezes pode gerar um afrouxamento ou fratura dos parafusos de retenção da prótese, né? E eu tenho um caso que me marcou muito do consultório de um paciente que porque queria a prótese até segundo molar. Então, eu coloquei os 4 implantes na região anterior, implantes longos, no padrão, tal, e o cara encheu tanto o saco que eu fiz a prótese até segundo molar, né? Resumindo, de tempos em tempos, o paciente começou a fraturar os parafusos dos componentes, não no implante. Fratura dos componentes do parafuso, aquele parafusinho que prende a prótese, e aí manutenções constantes, tal, até que ele se convenceu que a melhor opção realmente era terminar a prótese em primeiro molar, reduzindo o cantilever. Então, a questão não seria nem tanto o risco de fratura da prótese, porque a barra ela tem uma resistência grande. O problema maior seria o afrouxamento dessa prótese devido à sobrecarga dos componentes, principalmente do parafuso de retenção da prótese. Depois que você cortou o segundo, resolveu o problema? Na verdade, eu tive que cortar a prótese, refazer, reacrilizar. E aí, em primeiro molar, reduziu o cantilever, o braço de alavanca diminuiu, resolveu o problema. Deixou de ter essa sobrecarga. Bem, só para vocês terem uma visão agora do que a gente pode fazer, um dos casos um dos dogmas, né, das premissas lá do protocolo inicial do Bradmark é que os rebordos estivessem dentro e cicatrizados, né? Então essa foi outra diretriz que caiu por água, né? Hoje em dia a gente trabalha muito com pacientes com remanescentes dentais, que a gente faz as extrações, instalação dos implantes e muitas vezes trabalha com carga imediata, né? Esse casinho aí, ele é um caso que há um tempo atrás eu operava os casos da especialização de prótese aqui da Bel de Salvador, né? Quando, enfim, tinha bastante tempo livre, aí eu operava os casos lá do curso, e esse caso foi de uma paciente jovem, né, que tinha excedente total, usava uma prótese removível na região inferior e queria melhorar a condição dela, né? E aí a gente tem aquela sessão de casos clínicos, né, que a gente vai ter no curso de vocês também, em que a gente discute todas as possibilidades, né? Essa paciente
E aí a gente começou a discutir o que a gente podia fazer para reabilitar essa paciente, para melhorar essa condição dessa paciente. Né? E aí foi, enfim, esses dentes anteriores estavam claramente vestibularizados, a prótese total numa condição bem desfavorável. E a primeira opção foi trabalhar com implantes na região posterior, né? Esses implantes iam servir como ancoragem ortodôntica para corrigir e tracionar, para lingualizar essa bateria anterior, trazer eles para uma posição mais favorável e assim para que assim a gente pudesse tocar essa reabilitação. Essa paciente é classe 3, né? 3, é. E aí vem uma interação que ela é muito interessante, né, da ortodontia com implante. A gente começou a discutir as possibilidades para esse caso, e para fazer esses implantes na região posterior, necessariamente teria que ser feito um setup, né, que é uma previsão do que seria o objetivo do tratamento ortodôntico, para que os implantes posteriores já fossem posicionados, levando em consideração o resultado final da ortodontia. Sim. Não é isso? Para que os implantes ficassem na posição ideal, já pensando a reabilitação final da paciente. Quando a gente foi pedir a tomografia dessa paciente, a gente notou que ela tinha uma atrofia óssea bastante severa desse lado direito e também uma deficiência da espessura do lado esquerdo. Então, essa paciente ia ter que passar antes dos implantes por uma cirurgia de reconstrução, um enxerto ósseo bilateral, né, para poder ganhar espessura, para depois possibilitar a instalação dos implantes, depois desses implantes ósseos integrados, iniciar o tratamento ortodôntico, para só depois realizar a finalização desse caso. Né? E aí isso foi discutido com a paciente e foi dada também outra possibilidade, que seria a remoção desses dentes, a instalação dos implantes e, muito provavelmente, a reabilitação com a carga imediata provisória. Né? E aí é uma decisão que não é nossa. Né? Essa decisão nos cabe dar as possibilidades, esclarecer os prós e contras de cada uma e aí tomar a decisão. Né? O que a gente tem que levar em consideração, e a paciente levou em consideração, foi basicamente o tempo do tratamento, né? Para você fazer um enxerto, no mínimo 6 meses para poder esse enxerto ser incorporado, colocar os implantes mais 4 meses, ortodontia não sei quanto tempo, para só depois finalizar esse caso. Então você tem o tempo, você tem o custo disso tudo, você tem a morbidade, porque você vai ter uma cirurgia de enxerto a mais, né? E, por outro lado, a outra possibilidade seria uma resolução praticamente imediata, removendo esses dentes que já estavam, enfim, esse aqui já estava numa condição mais problemática, os outros estão até bem, mas seria a remoção desses dentes para que a gente fizesse a carga imediata, possível carga imediata, né? E aí ela fez a opção pelos implantes, né? E aí já marcando a cirurgia, não. Antes dos implantes, olha lá a condição da paciente, né? Como é que ela se apresentava. Só que antes dos implantes, a gente precisava, aquilo que eu falei para vocês, criar as referências para que essa cirurgia pudesse ser feita de uma maneira segura, tendo referências confiáveis. Então, todo esse planejamento foi feito previamente ao procedimento cirúrgico. Então, moldagem, montagem do articulador, enceramento, prova do que fosse possível, né? Enceramento daquela parte posterior da mandíbula, enceramento da maxila, da protomaxila, enfim, até chegar num padrão em que pudesse ser feito a remoção com efeito para uma prótese imediata, né? Remove-se os dentes do gesso, faz a confecção da prótese e a partir dessa prótese a gente faz realizada a duplicação e a obtenção do guia cirúrgico. Então, só aqui a gente pode partir para fazer nossa cirurgia. E olha lá. Uma vez a prótese e o guia prontos, né? A gente parte para fazer nosso procedimento cirúrgico, né?
A incisão vem supracristal, como eu conversei com vocês. E aqui nessa região que a gente tem os dentes, a gente pode ter uma pequena variação da incisão. Ao invés de fazer a incisão intrasocular, ó, nesse caso, geralmente eu prefiro fazer uma incisão linear. Né? Por quê? Porque boa parte desse tecido realmente vai ser desprezado. Né? Lembra que a gente vai cortar osso, então vai ficar com o tecido gengival sobrando. Né? O único detalhe é que a gente tem que ter cuidado para nessa incisão, para não realizar essa incisão na linha mucogengival, porque senão a gente simplesmente elimina toda a gengiva inserida. Então, a gente pode fazer essa incisão linear, lembrando sempre de deixar uma faixa de mucosa ceratinizada preservada. Né? Então, nesses casos, outro detalhe que eu também gosto de fazer nesses casos é sempre fazer a incisão e o descolamento do tecido antes de fazer as extrações. Eu prefiro fazer assim porque, principalmente, você tem uma maior facilidade para extrair os dentes quando o tecido ósseo já está todo exposto. Desculpe. E segundo, porque você diminui o sangramento na cirurgia. Né? Então, incisa, descola tudo e depois faz a extração seriada. Certo? Uma vez realizadas as extrações, o descolamento, a gente passa para a regularização do rebordo. E nesses casos, a regularização do rebordo sempre se inicia, a gente sempre gosta de iniciar com a goiva para justamente recolher todas essas espículas ósseas, esse resto de alvéolo, que realmente vai ter que ser removido. E para vocês terem uma ideia, o nível de desgaste aí, ele é relativamente grande. Né? Isso aqui vai mais ou menos para o terço apical dos incisivos, do alvéolo dos incisivos. Então, realmente, a gente tem que desgastar bastante aí para poder praticamente o terço incisal dos incisivos. Ó. Claro que onde você tem um canino com a raiz mais volumosa, você vai ficar com um defeito maior. Mas nos incisivos, praticamente você quase que elimina esses alvéolos. Né? E aí desgasta, e a gente cria aquele platô que eu falei para vocês, para tudo ficar nivelado. E a partir daqui, a sequência cirúrgica é a mesma. A mesma que a gente conversou. Marcações posteriores, marcações anteriores. A partir do momento que você extraiu, regularizou o rebordo, o raciocínio para a fresagem é exatamente aquele que a gente conversou para um alvéolo, para um rebordo cicatrizado. Olá, né? E aí mostrando já, depois da realização das fresagens, a posição dos implantes e a relação das perfurações com o guia cirúrgico. Quem discutiu. Nesse caso, evitou o alvéolo do canino ali, né? Isso. É aquilo que eu falei para vocês. As distâncias, a gente não tem não tem que seguir um padrão exato. Né? Eventualmente, você pode aproximar um pouco os implantes, distalizar um pouco, em função, por exemplo, de uma raiz muito volumosa. Isso aqui não quer dizer que se a gente só pudesse colocar o implante aqui, que não daria certo. Sim. Mas se você tem a opção de mesializar um pouquinho, sem nenhum prejuízo do espaço, não tem por que não fazer. Certo? Aí, mostrando as quatro perfurações, guia em oclusão, tudo certinho como a gente planejou. Olha lá, os implantes posicionados. E aí, mais uma vez, deu torque, os 4 implantes, independente de defeito, do que tem aqui, os implantes travaram, pilar, toque no pilar, e aqui vocês estão vendo os protetores de pilar em posição. Protetor de pilar, sutura, a paciente vai para a prótese. E aí, vocês vão ver depois com Duda como é essa sequência de captura. Mas, basicamente, a prótese total do paciente, 140 newton, aonde, rapaz? Paulinha está perguntando aqui se é com 140. 35, não é não? Isso, 35 newtons.
35, isso, cada um. Ah, rapaz, você já está somando os 40. É, rapaz, aí é ligeiro, viu? Não é fraco não, esse cabra. Exatamente. Aí é aquilo que eu falei para vocês. Existe uma linha, mas que ainda não está totalmente definida, em que a gente, ao invés de contar a soma de cada um, que a gente contaria a soma dos 4, né? Ao invés de contar cada um dos TOS, que a gente levar em consideração a soma dos 4. Atualmente, a gente está levando, o padrão ainda seria a gente levar o torque de cada um, né? Mas vamos esperar para ver se saem mais trabalhos que nos deem suporte para poder levar em consideração a soma dos torques. Mas agora ainda a gente leva a soma de cada um, ou o torque de cada implante, né? Então, basicamente, a captura consiste em você transformar a prótese total da paciente numa prótese implanto retida e implanto suportada, né? Então, vocês vejam que existe todo um trabalho nessa prótese para poder tornar ela, deixar de ter totalmente contato com a mucosa, ela fica só presa e ancorada sobre os 4 implantes. Professor? Oi? No meio da aula aí, você falou que às vezes a prótese inicial é feita em outro dentista lá no curso, né? Para adiantar para a cirurgia. Isso. E essa prótese final aí a gente faz ou passa para... Essa aqui, na verdade, Danilão, ainda é a provisória. Vocês vão ter uma visão melhor quando a gente for avançando. Mas, basicamente, essa aqui, ó, essa fase que você está falando, eu estou falando justamente essa fase aqui, ó. Essa fase aqui. Entendeu? A paciente está com essa condição. Para chegar na hora da cirurgia, a gente tem que estar com isso aqui pronto. Se isso aqui vai ser a gente que vai fazer ou se vai ser indicado para alguém fazer, o importante é que essa condição, entre aspas, ideal, esteja pronta no dia da cirurgia. Essa prótese que está pronta aqui, é importante que ela esteja já acrilizada, porque se os implantes não travarem, a paciente vai sair com essa prótese total convencional. Se os implantes travarem, essa prótese total vai ser transformada nessa prótese provisória. Provisória ainda. Aí, depois dos 4 meses, a gente vai dar a sequência de moldagens para a confecção da prótese final. E a prótese final a gente faz lá no curso? Faz tudo. Tudo a gente faz. Entendi. Aí, toda a sequência da prótese final a gente faz no curso. Isso se o paciente não sumir com essa prótese provisória, achando que é a definitiva, né? Se for muito bem feita, ela realmente pode durar. Aí existe uma grande questão. Essa prótese final, a gente vai discutir isso na quinta-feira, essa prótese final, essa prótese provisória, ela tem uma característica de ser basicamente de acrílico, né? Então, ela não tem a mesma resistência da prótese final. Então, que é que tem a base metálica, né? Hã? Que é que tem a base metálica que liga os pilares. Isso, né? Não tem aquela estrutura metálica. Ela pode ter e deve ter reforços metálicos, principalmente no cantilever, que é outra coisa que a gente vai conversar quinta-feira. Mas a estrutura dela em si, ela só tem ela só tem acrílico. Então ela não tem a mesma força, não tem a mesma resistência. Hoje em dia, com a cirurgia guiada, feita em tomografia, que você consegue ver precisamente o local dos pilares e tudo mais, não tem como ainda fazer essa prótese definitiva, então, imediata. Até teria, viu, Rodrigão? Até teria como... E, assim, existiram até algumas técnicas para poder fazer isso. Mas aqui a gente tem um detalhe que, particularmente, eu acho que ainda é uma vantagem em trabalhar com a provisória, que seria o fato de você ter uma cicatrização do tecido durante o período, vamos dizer assim, de osseointegração, né? E a cicatrização do tecido mole que eu estou falando, né? Uhum. Então, não é raro, no momento da cirurgia, a gente instalar o pilar com uma altura. Muitas vezes acontece, você instala com a altura de 2. E depois da cicatrização, esse pilar fica exposto. Então, aí para a realização da prótese final, você tem que trocar o pilar para colocar um pilar mais baixo.
E se isso for feito, e pode ser feito logo nessa fase, o paciente pode fazer logo uma prótese final nesse momento. Depois desse período de cicatrização, de acomodação do tecido gengival, o paciente pode começar a se queixar ou do espaço, a prótese ficar com aquele aspecto de palafita, né? Ou, se for numa maxila, por exemplo, você começar a ter escape de ar. Né? Então, nesses casos, eu ainda acho interessante a gente trabalhar com provisório, esperar o tecido se acomodar e depois trabalhar de uma maneira mais tranquila para a confecção da prótese final. Mas isso aí vai muito de como cada profissional trabalha. Eu acho que com mais prudência a gente ainda tem menos possibilidade de falhas. E aí, galera, assim, nesse procedimento, a gente conseguiu sair dessa condição para essa condição, né, de maneira imediata. Né? É esse padrão que a gente trabalha na mandíbula. Né? A gente consegue realmente transformar a condição estética e funcional da paciente praticamente da noite para o dia. Né? Então, entre os implantes e a instalação dessa prótese provisória, geralmente a gente consegue fazer isso aqui em um dia, né? No máximo de um dia para o outro. Né? E aí a paciente vai ficar com essa prótese durante um período de 3 a 4 meses. Depois desse período de 3 a 4 meses, aqui foi no momento da remoção da sutura, né? na consulta para a gente remover essa sutura, essa foto de controle. Né? E aí, depois desses 4 meses, a gente tem a possibilidade de fazer uma nova prótese e corrigir, de repente, pequenos defeitos, melhorar a oclusão, posição de dente. Isso pode ser feito durante a confecção da prótese final. Pode e vai ser feito durante a confecção da prótese final. Com relação ao padrão de oclusão ou má oclusão do paciente, claro que isso tem um limite. Né? Existe, a depender, mesmo que seja esquelética, a depender da condição e da condição óssea, principalmente, a gente consegue corrigir isso lingualizando nossos implantes, a inclinação. Né? Só que, claro, que tem um limite. Tem muitas vezes que, se essa discrepância for muito grande, esse caso pode ter alguma limitação. No caso dessa paciente, a gente conseguiu uma condição bastante satisfatória e a reabilitação final ficou dentro de um padrão que melhorou muito a condição dela. Né? E esse raciocínio vale tanto para a reabilitação da mandíbula quanto da maxila. É muito comum também, às vezes, ela pode ter uma deficiência de maxila aí também, né? Pode se somar também. Ela tem uma deficiência, com certeza, por conta da perda dentária, que deve ter sido muito precoce. Com isso, tem a remodelação óssea e você diminui muito o tamanho maxilar. Por isso que muitas vezes a dentição ela fica cruzada. Aí deve ter um componente de língua aí, mais a prótese removível mal adaptada na lingual dos dentes vai inclinando, né? E aí vem a famosa síndrome da combinação, né? Exatamente. E você tem a perda da dentição, a preservação desses dentes anteriores da mandíbula, que aí você começa a forçar mais a região anterior da maxila e gera também uma atrofia maior nessa região. Né? Então, é um quadro muito comum. Mas, assim, pequenas correções, tanto na mandíbula como na maxila, muitas vezes a gente consegue compensar, né, posicionando os implantes, já pensando nessas variações. Paulinha está toda engraçadinha hoje, né, velho? Tá certo. Mas isso aí tudo pode ser mais ou menos mensurado com encerramento, né? Já trazendo essa maxila, você encerando e posicionando a referência de lábio, de linha de sorriso, você estabelece um padrão na maxila e a partir daí você avalia quanto você consegue resolver com os implantes, qual a limitação do caso, né? Mas existe o leque de possibilidades terapêuticas realmente foi ampliado com essas técnicas que a implantologia trouxe para a gente, certo?
Então, assim, na quinta-feira a gente vai continuar agora. A sequência da aula agora é basicamente mais a discussão de casos clínicos. A gente vai mostrando alguns detalhes cirúrgicos, protesto, tal, com os casos clínicos, até finalizar. Na quinta-feira a gente finaliza a prótese, reabilitação fixa na mandíbula edêntua. E aí só fica faltando para a gente finalizar a mandíbula, a parte de overdenture, que provavelmente vai ficar para o próximo bate-papo. Certo, galera? No segundo módulo? Oi? A gente ainda está no segundo módulo? Ah, minha filha, aí você já quer saber demais, viu, mãe? Você é uma pessoa boa, mas é muito curiosa, velho. Tem esse caso aí ainda. Você falou que tinha dois. Eu tô na quarentena, o resto não sei mais nada, amiga. Hein, Pedrão? Você falou que tinha dois casos. Você só passou um até agora. Ah, então vamos no outro. Caso aqui não falta não, amigo, velho. Caso aqui... Tô ligado. Bora. Olha lá, ó. Outro casinho que no consultório de vocês já devem ter se deparado com situações como essa. Ó. Olha o naipe da prótese da paciente. Esse caso também foi mais ou menos naquela mesma época. Prótese provisória, né? Mas utilizada com a removível. Um armenguezinho aqui na frente, não sei o quê. Prótese total totalmente fora de padrão, superior. Oclusão nem se fala. Mas, enfim, mais um caso que a gente tem que frisar que o ponto de partida é reabilitação protética. Por isso que assim, é interessante trazer esses casos, esse planejamento para o início, para que quando vocês pegarem no curso, vocês já entrem sabendo que tem um trabalho para ser feito antes de pensar em cirurgia. Assustar menos, né? Oi? Para a gente assustar menos. Tem mão de obra para fazer, ó, e tudo passa por isso aqui, ó. Enceramento, prova, vai para laboratório, volta, linha de sorriso, sobe dente. Isso aí não é nada comigo, viu? Isso aí é com o povo da prótese. Eu só sei isso aí de ouvir falar. Mas tem meio mundo de trabalho para até chegar numa condição mais favorável e aí a gente poder partir para a cirurgia. Né? Partir para a cirurgia, esses casos a gente já começa a trabalhar dentro de um padrão que vocês... que não surpreende mais. Né? O fato de ter dente ou não ter dente, ter raiz ou não ter raiz, deixa de ter muita importância. Anestesia, incisão, descolamento, extrações, regularização do rebordo. Regularizou o rebordo, não tem diferença. 4 implantes, né? Se precisar dar algum desvio, fazer alguma mudança da posição pequena para fugir de algum defeito maior, é o momento de se fazer. E aqui vem um detalhe importante que eu lembrei agora para falar com vocês. Eu falei para vocês que é importantíssimo a gente fazer a regularização do rebordo. E essa regularização ela tem que ser considerável. E aí, para vocês terem uma referência de quanto tirar de osso, poxa, até onde eu tenho que desgastar? Poxa, mais ou menos até o nível do incisivo, terço apical do incisivo inferior, do incisivo central inferior. Poxa, mas é uma referência pouco difícil de a gente ter durante o transcirúrgico e saber se realmente é confiável. Então, para que vocês tenham uma referência no transoperatório, é o seguinte: vocês têm que ter, no mínimo, 7 milímetros entre a margem do incisivo e a crista. Então, seu desgaste ósseo, você tem que tirar osso até você ter uma distância de, no mínimo, 7 milímetros da margem do incisivo do seu guia até a crista óssea. É um desgaste mais ou menos, hein? Oi? É um desgaste considerável. Tem que tirar osso com vontade. Aqui não pode ter pena, não. Aqui é cortar osso com vontade, porque só assim você vai criar espaço para que você possa contemplar componente que eu falo é o abátema, que tem uma altura mínima de 1 milímetro. Pode ser 1, 2, 3, 4. Então, vai ter o abátema aqui, pilar. Em cima do pilar, você vai ter a barra metálica.
E sobre a barra metálica, o revestimento estético. Tá bom? Então, tá com dúvida se já tirou bastante, bota o guia em posição, pega uma sonda milimetrada e mede. Como o guia é transparente, a gente vai conseguir ter essa noção precisa no transcirúrgico. Então, vai da cervical do dente até a crista. Isso. Daqui, vamos dizer, do zente, né? Do ponto mais alto da margem até a crista. Então, você tem que baixar muito. Se a gente for pensar nesses casos que a gente tem os alvéolos muitas vezes preservados, então realmente tem que tirar bastante osso. Tem que bastante osso. Com o alveolótomo é bom porque você começa, o resto de alvéolo é mais fácil de sair. Então você preserva aquele osso que você vai tirando e outra coisa que faz menos sujeira. Porque quando você bota a Max-Cut na peça reta e aí joga o soro por cima, é uma lambança. Então, a gente tem que, com a goiva, o que puder tirar com a goiva, ela é mais simples e faz menos bagunça na cirurgia também. Né? Então, essa é a margem. E outra coisa, a gente não perde, o Sandrão perguntou aí, se com esse desgaste a gente não perde a dimensão vertical do paciente. Não perde porque ele é feito só nessa região anterior. Né? Então, a prótese ela continua apoiada na região posterior, mantendo a altura e a dimensão do paciente. Então, você não diminui a dimensão com esse desgaste. Você só vai criar o espaço para os componentes da prótese. E olha lá. Pronto, sequência é a mesma. Lança 2 piloto, 3 implante. Primeiro, marca os 2 posteriores, marca os 2 anteriores, podendo ter pequenas variações para fugir de defeitos maiores, de lesões maiores, enfim, de alvéolos maiores, para poder garantir uma maior área de contato já nesse momento do osso com o implante. Os implantes travaram, mais uma vez, pilar, torque no pilar, protetor de pilar. E aí, prótese. Aquela prótese total da paciente transformada numa prótese fixa sobre o implante, sem nenhum contato com a mucosa. E a paciente sai dessa condição para essa condição de maneira imediata. Até o batom melhora, meu povo. Veja que o negócio é bom mesmo. Provisória ainda, né? E se esse também foi da especialização de prótese lá da BO, e se houver a necessidade de fazer alterações no padrão da prótese, ainda existe a possibilidade de fazer isso em um segundo momento, né? Quando for confeccionar a prótese definitiva ou a prótese final. Né? Então, a vantagem de trabalhar com provisórios nessa fase é essa, que você ainda tem um segundo momento para poder corrigir detalhes e melhorar a condição da paciente. Certo? Ó, essa daqui, ó que bonita. Essa aqui eu vou passar rapidinho, né? Mas ó que maravilha, velho. Esse caso, os dentes condenados, não sei, só se os ortodontistas da turma quiserem resolver isso aqui. Eu não vejo muito como mexer com isso aqui, não, viu? Mas o povo da horta aí tem uns mágicos aí no mundo. Olha lá, chegou nessa condição. Olha lá, radiografia panorâmica. E aí, confecção de numa condição melhor. Cirurgia. Regularização do rebordo. Olha, esse caso é um caso mais antigo também, na época fez com 5 implantes. Ó. E aí, sequência cirúrgica. Aqui, implante caindo no alvéolo, não tinha muito como fugir. E a paciente saiu dessa condição para essa em carga imediata. Rapaz, o dentista é um bicho criativo, né, bicho? Que negócio bonito. Isso aqui, no mínimo, é cigano, não? Deve ser. E aí, vejam aqui como a paciente finalizou. Essa foto aqui, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, ela é interessante pelo seguinte. Vejam vocês que eu falei que a prótese ela mais ou menos ficava alinhada com o tecido gengival. Né? A gente não faz geralmente essa prótese tipo palafita. E não fizemos essa paciente. Esse aqui é o caso final dela, né? A prótese final dela. E aí, depois de alguns anos, ela apareceu lá na BO para fazer o controle.
e apresentou esse padrão tipo palafita. Por que vocês acham que isso aconteceu? Quem dá um chute bom aí? Higienização? Isso. Higienização. O paciente que chega na condição dessa, por mais que ela seja orientada e recomendada, muitas vezes ela não muda os hábitos, né? E às vezes a imagem do paciente é o seguinte: não, vou botar implantes e nunca mais vou ter problema com nada de dente na minha vida. Não preciso nem escovar o dente mais. Não preciso mais nem me preocupar com isso. E vejam vocês, ó, não sei se dá para ver aí, mas vendo mais de perto, isso aqui, ó, é placa, meu povo. Isso aqui é cálculo. É essas coisinhas brancas aqui, ó. Então, isso aqui é deficiência de higienização que gerou uma perda óssea e, consequentemente, uma baixa do tecido, né? Então, é um exemplo clássico que nossos pacientes, eles muitas vezes não mudam os hábitos, né? Então, a gente tem que controlar bem esses pacientes, porque senão a gente pode perder a reabilitação por falta de cuidar dos pacientes. Certo, galera? Certíssimo. Pronto. Na quinta-feira a gente vai continuar na levada dos casos, vamos continuar discutindo esses aspectos para finalizar a mandíbula e partir para a mandíbula, os casos fixos, e partir para as overdentes. Tá certo? Valeu, professor. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Boa noite aí. Até bom quinta. Descanso. Abraço Boa a todos. noite. Valeu, velho. Boa noite, boa noite. Até mais, turma. Valeu, show.